Olá, meu tema da aula de hoje é sobre alimentação. Logo que a gente iniciou, desde que a gente iniciou o retiro, na verdade, eu venho recebido diversas mensagens pedindo para que a gente explore um pouquinho mais esse tema. No começo eu tive um pouco de resistência, primeiro porque acho que eu não sou nenhuma referência em alimentação, e nem de comportamento e nem de conhecimento, e segundo, porque eu acho que alimentação é um tema muito individual, tá? Então, o que a gente vai fazer nesse vídeo hoje, né? Eu vou falar o que a gente tem de conhecimento, né, sobre como deveria ser uma dieta, a dieta de um yogi, e vou falar a minha opinião, tá? Mas é preciso que vocês entendam que eu realmente não sou um exemplo, tá? Eu não tenho uma alimentação muito regradinha, né? Eu tenho uma vida mais solta com relação a isso, então eu não sou um exemplo, eu estou aqui apenas passando informação. Bom, vamos lá. A nível de conhecimento, o que a gente tem, né? Uma alimentação, a alimentação de um yogi deve ser uma alimentação vegetariana, tá? Quem participou da conferência na semana passada, que escutou a Tati falando sobre yamas e niyamas, né, teve um momento em que ela se refere ao ahimsa, né, e ahimsa quer dizer não violência. Né, para que a gente não gere nenhum tipo de sofrimento a nenhum animal, a gente tem uma alimentação, uma dieta vegetariana, tá? Esse é um primeiro pilar fundamental de como deveria ser a nossa alimentação. Uma segunda questão relacionada à carne, talvez seja o único momento em que eu vou falar dela, é a dificuldade de digestão que o nosso corpo tem, tá? A gente não digere carne assim tão facilmente. Tá? Então, depois de um tempo de prática, depois que a sua prática vai ficando um pouco mais avançada e vai te demandando uma energia mais sutil, né, que você precisa se dedicar além do esforço físico, ela te demanda uma coisa sutil, uma coisa mais fina mesmo, né? E aí você começa a perceber que aquela carne ela não é digerida, que ela fica ali passando por um processo. E aí você naturalmente vai eliminando ela, tá? Se você ainda come carne e está escutando esse vídeo, tudo bem, tá? Isso não é uma... Isso não tem nenhum julgamento nisso, é só uma informação que eu tô passando para vocês, tá? Uma outra coisa que eu percebi nas sugestões que vocês enviaram, que vocês querem, a maioria de vocês gostaria de uma fórmula, né? Como deve comer um Ashtanga, né? Qual que é a alimentação ideal para que a gente, né, consiga manter a nossa prática e o corpo saudável. Eu acho que, primeiro de tudo, não existe uma fórmula que encaixe em todos os sistemas, né? Pensando que cada um de nós tem um sistema digestivo diferente. Não existe uma fórmula perfeita que encaixe em todos ao mesmo tempo. Então, cada um vai ter que descobrir por si só qual é o seu ideal de alimentação, tá? Qual que é a sua dieta apropriada para que você se mantenha saudável, para que essa dieta não consuma sua energia e que essa dieta te dê energia suficiente para viver bem e ter os nutrientes necessários para manter o seu corpo saudável. Bom, no meu ponto de vista, a primeira coisa que a gente tem que fazer é aprender a olhar o alimento com outros olhos, né? Você não tá comendo para matar a fome. Em nenhum momento a gente deve comer para matar a fome, tá? A gente deve comer para se alimentar nutricionalmente
e energeticamente. A gente precisa ter consciência que aquele alimento que está no prato, tá? Ele é constituído de proteína e ele tem uma energia. Ele tem carboidrato e ele tem uma energia. Ele tem fibras e ele tem uma energia. Essa energia está muito relacionada à forma como esse alimento foi produzido, né? Como ele foi cultivado, como ele foi embalado, as pessoas que passaram por ele até que ele tenha chego até você. Isso faz com que a gente elimine o máximo possível de alimentos condimentados, de alimentos processados, refinados, de uma natureza desconhecida, né? Então, quanto mais você se alimentar de produtos que você sabe a origem, né, que chegaram o mais rápido possível nas suas mãos, mais energia esse alimento vai ter. Quanto mais processado, bagunçado, meses de prateleira de supermercado e cheio de nomes que a gente nunca viu na vida ali na embalagem, gente, abandona isso. Isso é só para matar fome. Só para matar fome. Ele não tem uma energia suficiente para te alimentar energeticamente e provavelmente ele não tenha nutrientes suficiente para alimentar e nutrir o seu corpo. Eu realmente não tenho nenhum conhecimento nutricional dos alimentos, né? Eu nunca estudei sobre isso, então eu não quero me aprofundar nesse assunto, assim. O que eu tenho é uma noção de Ayurveda e tenho uma experiência de que tenho bastante dificuldade com comida, assim. Eu particularmente sou uma pessoa que tem muita dificuldade com comida. Eu adoro porcaria, eu tenho pouco prazer com alimentos, com comida, então a comida pra mim é algo, vamos comer, né? A porcaria é uma coisa que eu gosto, né? Pizza, o chocolate, essas coisas é uma coisa que me acalenta o coração. E não como carne, né? Sou vegetariana e tenho muita dificuldade de absorção de nutrientes. Sempre fui assim desde criança, já me diagnosticaram com acho que umas 2 síndromes diferentes, sei lá o que, nunca dei muita bola, mas eu preciso estar suplementando com frequência, né, para que eu não adoeça, né? Eu percebo que... Por que eu tô falando isso, né? Porque eu tenho no Shala muito frequentemente alunos que eu tenho que falar assim: como tá sua B12? Eu parei de comer carne tem uns 6 meses e daí você vê que a pele não tá legal, você vê que a pessoa tá com aquela olheira preta, exausta, cansada, quer dizer, ela muda radicalmente a alimentação dela, ela não sabe como suprir aquele nutriente, daí se entope de castanha, de muito queijo, né, porque vira vegetariano, dá-lhe queijo, ou vira vegano, dá-lhe castanha, e aí o corpo entra num desequilíbrio muito pior do que ele estava antes com uma outra dieta no qual ele estava habituado, né? Então, assim, essas mudanças de dieta, elas são... Quem tem cachorro em casa sabe que quando você vai mudar a ração, tem que ser um processo de mudança um pouco gradual, né? Ou o bichinho tem uma reação. A gente passa pelo mesmo processo. Então, quando a gente muda de dieta, esse tipo de mudança precisa ser um pouco mais inteligente, precisa ter um acompanhamento profissional, tá? Para que o seu corpo não se debilite demais, tá? Por que eu tô falando isso, né? Eu não quero influenciar ninguém depois desse vídeo, sair eliminando coisas e colocando coisas e achar que dali em diante as coisas vão seguir apropriadamente. Eu não concordo com isso, eu concordo muito com eu concordo com 2 fatores muito importantes na alimentação. O primeiro, autoconhecimento e autopercepção de você e daquilo que você come, do seu sistema, e o segundo, um acompanhamento profissional. Eu acho que os 2 precisam andar juntos, tá?
Quando eu me refiro a autoconhecimento e um conhecimento sobre o alimento, o que eu quero dizer com isso, né? Sempre quando você vai comer alguma coisa, senta, olha para aquele alimento, tá? Veja o que você está colocando para dentro primeiro e depois veja o efeito que esse alimento fez em você. Isso é autoconhecimento, tá? Quando você olha para aquele alimento, você percebe as cores dele, você sente as energias que ele tem, né? Cada ingrediente, você percebe o quão a gente consegue sentir o quão nutritivo ele é, o valor de prana que esse alimento tem, tá? Quando você pega um arroz e feijão congelado, esquenta e coloca num prato, e você pega aquele arroz e feijão quentinho que acabou de ser preparado, é indiscutível que esse aqui é muito melhor. Se você não percebeu ainda, faça isso. Faça isso que você vai perceber o que eu tô falando, tá? Esse alimento tem um poder de prana muito maior do que esse, que foi congelado. Eu sei que dizem que nutricionalmente não muda muita coisa, tá? Eu sei disso e eu não tô indo contra essa informação. Pra mim, não funciona. Entrou no congelador, eu não como mais, né? Eu prefiro comer, sei lá, 5 bananas. Né? Eu tenho muita dificuldade com comida congelada. Tem gente que faz comida no domingo para comer a semana inteira. Tudo bem, eu não tenho nenhum julgamento aqui. O que eu tô trazendo para vocês é uma questão de informação, né? Uma coisa que você vê e você sente que não é a mesma coisa. Né? Um suco que foi congelado, ele não tem o mesmo sabor do suco fresco. Ah, mas nutricionalmente é a mesma coisa. Tudo bem, mas muda. Concordam? Vocês sabem que muda. Né? Pega um suco que foi prensado naquele momento e o suco que tirou da geladeira e foi descongelado, ele tem uma consistência diferente, ele tem um sabor diferente. Não quer dizer que você não possa comer, você pode, mas você tem que perceber o efeito que ele tem no seu organismo. Para mim, eu não sinto efeito. E eu não sinto efeito, então eu prefiro não comer. Mas não quer dizer que você não possa comer, não é esse ponto que eu quero chegar. Bom, então tá, então a gente tá no momento em que a gente senta e olha o nosso prato. Aí você tem aquela salada que você comprou na feira de manhã, né? A feira de sábado, que o agricultor acordou 2 da manhã, né? Ele mora no interior, né? Você mora na cidade, o agricultor mora no interior, ele acordou 2 da manhã, ele colheu o alface às 3h30, ele carregou o carro às 4, ele dirigiu até às 5h30, 6 para chegar na cidade, né? Ele montou a tenda dele, 7 da manhã você comprou o alface, chegou em casa, lavou, já deixou ele meio ali de ladinho, ele não foi nem pra geladeira, você já deixou ele ali de ladinho, né? Prontinho, porque você sabe que vai comer aquele alface na hora do almoço. O poder, a riqueza desse alimento é indiscutível. Ele é, assim, a quantidade de prana que tem, você olha pela cor da folha, tá? Se você nunca percebeu isso, faça isso. Vai na feira, que você tem certeza que aquele agricultor que você conhece, que você confia, acabou de tirar aquele pezinho de alface que ele acabou de colher aquele pedacinho de alface, e aí você pega aquele alface que está embaladinho no supermercado há 10 dias, com uma embalagem escrito orgânica, né? Que ele está lá 10 dias no freezer e traz para casa. Olha a cor de uma folha, olha a cor da outra. Morde uma folha, morde a outra. Sente o cheiro de uma, sente o cheiro da outra. Elas são diferentes, tá? E vocês precisam aprender a identificar esse prana que tem no alimento, essa potência que o alimento tem, tá? É uma potência, tá? Uma outra coisa que é muito importante identificar por exemplo, tem alimentos que tem, por exemplo, os alimentos que são muito vermelhos, fortes, que tem aquela coloração, são os alimentos que tem uma potência muito quente. Então tem que ver como seu corpo reage a esse calor. Alimentos que são muito pálidos, assim, densos, ele tem essa potência muito densa. Então você tem que ver como você se sente depois dessa refeição, né? Aquele prato de massa branco, pálido, assim, né? Aquele prato de massa branco,
com aquele molho branco, cheio de queijos diferentes e leites, que é aquele leite de caixinha, que de leite não tem nada, que a gente compra no supermercado, aquela coisa, né? Creme de leite, aquilo. Percebe como você se sente depois desse prato. Uhum. Aí você vai saber o que é o ideal para você comer. Aí eu me sinto super bem. Pra mim não faz diferença nenhuma. Ok, talvez aquilo te faça bem, né? Nossa, eu fico tipo letárgico no sofá o resto do dia. Talvez não seja um alimento ideal para você comer com frequência. Então, isso, na minha opinião, é uma coisa muito importante a ser percebida, a potência do alimento e o efeito que ele tem sobre você, tá? E eu acho que isso vem com autoconhecimento, com autopercepção de você e do seu sistema digestivo. Uma pessoa de fora não pode te dizer, tá? Esse profissional, ele vai identificar o teu biotipo, né? Quando for num acompanhamento profissional, ele vai identificar o teu biotipo, ele vai ver o que você quer da sua vida, né? Quais são os seus objetivos com relação à alimentação e vai te dar um suporte, né? Mas ele vai te perguntar assim, você digere bem proteína? Sei lá, fiz uma pergunta aleatória. Você gosta de ovo? Você gosta de grãos? Como você come pão? Ele vai te fazer perguntas assim e você vai precisar saber quais são os efeitos desses alimentos dentro de você, né? Como seu sistema responde a esses alimentos para dar uma resposta. E aí então você vai poder ser acompanhado de uma forma apropriada, tá? Então por isso que, na minha opinião, é um combo, né? É autoconhecimento, né? Essa percepção de que o alimento tem uma energia além, né, da capacidade nutricional dele, além do contexto nutricional que esse alimento tem, né? O poder energético que ele tem, que ele vai te passar, né? Que você vai se alimentar com isso também, tá? E tendo essa informação, você passa ela para um profissional que você confia e aí ele vai te passar uma dieta que é adequada de acordo com o teu estilo de vida, tá? Só para dar uma pincelada, né, no que seria um ideal para um praticante de Ashtanga, que eu acho que foi a maioria das pessoas, essa foi a dúvida que a maioria das pessoas tinham e o que elas gostariam de ouvir. Se você tem uma prática matutina, não dá para comer muito tarde e muito pesado, tá? Porque esse alimento vai refletir na sua prática no outro dia de manhã. Então você tem que comer uma coisa mais leve e mais cedo. Ou se for comer uma coisa, às vezes, né, uma coisa mais pesadinha e tal, tenta comer o quanto mais cedo possível, para o seu corpo ter tempo maior, um tempo hábil, né, para conseguir digerir aquele alimento e você não ficar rotando na sua prática. Às vezes a gente não fica rotando ele, mas a gente sente a densidade dele ainda no nosso sistema, tá? Então você janta o mais cedo possível, uma comida leve, você acorda, toma aguinha com limão e tal, vai fazer sua prática, volta, café da manhã. Eu vejo é muito comum a gente ver praticantes que tomam um café da manhã bem rechonchudo, comem bastante, tipo lá pelas 10, 10 e meia, daí vai almoçar tipo 2, 3 da tarde, às vezes 4 da tarde, e depois à noite come uma frutinha, uma coisa mais leve. É muito comum a gente ver essa rotina. Porém, também é muito comum a gente ver um praticante que tem um café da manhã mais enxuto pós-prática, né? Come um pouquinho pós-prática, almoça bem no pico do sol, né? De acordo com a Ayurveda, lá entre meio-dia e 2 da tarde, e depois a janta pelas 5, 6, no máximo estourando 7 da noite. Eu acho que essa rotina funciona super bem para ambos, é uma questão de adaptação mesmo. Eu já tive as duas, né? Lá em Mysore eu acabo tendo 2 refeições, fora eu acabo tendo 3, porque no final das contas
Não é só a prática que conta, porque eu dou aula, eu tenho muito mais atividades quando eu estou em casa do que quando eu estou na Índia, então eu acabo precisando de mais comida, tá? Uma coisa que é importante, assim, nunca comer até encher demais, assim, porque esse encheu demais, você vai ter uma prática, tipo, cheia por 3 dias. O corpo tem uma ressaca de alimento, assim como ele tem a bebida alcoólica, tá? Eu sei que muitos agora vão dizer, nossa, é verdade, mas é verdade, tá? Eu tenho ressaca de alimento mesmo. Às vezes você come alguma coisa e você fala, nossa, acorda no outro dia e você fala, caraca, aquele negócio me derrubou. Essa sensibilidade é fundamental que você entenda o que você precisa comer, tá? A gente precisa comer aquilo que faz bem pra gente e não a fórmula construída de meia dúzia de pessoas que a gente conhece, porque essa fórmula pronta é muito perigosa, né? Porque somos biotipos diferentes. Eu em nenhum momento até nem falei sobre Ayurveda, assim, nada, porque se a gente vai nesse assunto, vai longe, porque cada pessoa tem uma constituição, o sistema digestivo é relacionado a ela, e tem os desequilíbrios, e tem, assim, e tem a variável do clima, da região. É muita coisa, muita informação. Por isso eu realmente indico vocês que têm dificuldade com alimentação, né? Que têm dificuldade no sentido de eu não sei o que comer, né? Eu não sei como fazer isso de forma apropriada. Tenham sempre um profissional por perto, alguém que acompanha vocês, tá? Isso é super importante. De novo, eu não sou nenhum bom exemplo disso, mas eu sou consciente disso, tá? E o conhecimento do alimento, da potência dele é muito importante. Porque você pega aí um dia 40 graus lá fora, meio-dia, aquele calor, você come um prato com pimenta, molho muito forte, você vai estar 4 da tarde, você tá cuspindo fogo, sabe? Você tá jogando raiva em todo mundo, você tá... Aquele negócio tá saindo em forma de emoção mesmo. Então, esse conhecimento que você precisa ter a respeito de você quando olha para um prato de comida é tão importante quanto o valor nutricional desse alimento, tá? Bom, eu espero que tenha ajudado. É um assunto delicado, no meu ponto de vista é um assunto muito pessoal, tá? Não tem uma fórmula, eu não vejo ninguém que tenha uma fórmula perfeita. Eu conheço pessoas que são mega regradinhas, mega perfeitas, e tem uma prática trancada, que tem dificuldade de digestão, que tem todo esse contexto. Eu conheço pessoas assim que, tipo, comem muito mal, comem tudo que vem pela frente, que não estão nem aí pra nada e tem práticas incríveis, tem um sistema digestivo que fala, cara, sério que você digere isso? Como? Né? Eu não consigo. Então, assim, isso é uma informação que vocês precisam saber a respeito de vocês, para que vocês consigam guiar também um profissional e poder fazer um trabalho em conjunto que seja adequado para você. Bom, gente, é isso. Beijo, obrigada e até mais.